Oi, gente! Olha quem apareceu depois de uns dias, né, sem postar vídeo. Eu fiz uma série de 30 vídeos, depois simplesmente eu sumi aqui do YouTube. Mas eu estive presente lá no Instagram, então já me segue, porque lá a comunicação é mais fácil, é mais rápida, é mais direta. Então você acompanha todo o meu dia a dia lá pelo meu Instagram, tá bom? E aí, como vocês estão vendo no título, eis o motivo do meu sumiço. Eu sumi porque eu testei positivo para Covid. No dia 28 de maio, a gente se isolou, tanto eu quanto o Celso. Ele apresentou primeiro os sintomas do que eu. Ele teve febre, calafrio, dor no corpo, cansaço, fraqueza. E aí, como a gente tinha tido contato lá na casa de minha avó com minha tia e ela começou a perder o paladar e Celso depois apresentou esses sintomas, a gente já imaginava que seria Covid, então a gente já se isolou, já que minha tia já tinha perdido o paladar e um dos sintomas, assim, principais que a gente já sabe, nossa, Covid, é a perda do paladar e do olfato. Então, apresentou os primeiros sintomas de gripe, a gente já se isolou, eu não tava sentindo nada até então. E aí, quando foi no dia 31, segunda-feira, eu amanheci tossindo. E aí eu fiquei tossindo, aquele sintoma assim, síndrome gripal. E aí quando foi na quinta-feira, feriado de Corpus Christi, eu acordei sem um paladar e sem um olfato. Nesse processo do dia 28 até o dia de Corpus Christi, Celso já vinha perdendo o paladar e olfato. Ele apresentou os sintomas primeiro do que eu. E aí, quando foi no feriado de Corpus Christi, eu e Celso fomos em Nazaré fazer o teste da Covid. E aí, foi aquele teste do nariz. Quando a gente terminou de fazer o teste, que fomos pro carro, Celso passou mal, gente. Foi a pior sensação da minha vida, assim. Desde que eu casei, foi uma das piores coisas que a gente passou juntos. Porque na hora o Celso entrou no carro e disse assim, Laura, eu não tô me sentindo bem. Aí eu disse, o que foi? Aí Celso começou a perder o ar. E aí a gente já fica com aquela coisa. A pessoa tá com Covid, tá com falta de ar. De repente, gente, Celso começou a perder o ar. Perdeu o ar, perdeu o ar. E aí, rapidamente, eu saí do carro, que a gente tava no estacionamento do lugar lá do posto, né, de síndrome gripal. E eu corri pra falar a moça da recepção, que ela tava na porta, dizer que meu marido tava passando mal. E aí, quando ela veio comigo, o Celso já estava desacordado, gente, com a língua pra fora, olho aberto. Eu disse, pronto, morreu, eu fiquei viúva, meu Deus. Gente, quando eu vi aquela cena, eu fiquei desesperada. Eu fui lá dentro correndo chamar o médico. E aí as pessoas se acalma, se acalma, se acalma. E eu tava, gente, faz alguma coisa por ele. Acorda ele, faz alguma coisa. E Celso lá desacordado, suando, suando, suando. E aí eu fui lá dentro, corri, chamei uma amiga minha que é enfermeira que tava nesse dia. E aí veio todo mundo, gente, assim, a equipe médica lá toda, e tentando acordar Celso. Aí o médico foi chamando ele foi voltando, ele voltou. Quando o Celso voltou, foi um alívio tão grande. Foi assim, questão de 2, 3 minutos que Celso ficou desacordado. E naquele tempo a moça da recepção, ela era evangélica, ela ficou orando, intercedendo, pedindo pra eu ter calma. E eu fiquei lá dizendo, Deus, por favor, Senhor, não me deixa ficar viúva, meu Deus, tenha misericórdia de mim, Jesus. Foi horrível. Eu fiquei tremendo, gente. Eu sei que depois disso, uma pessoa levou a gente pro hospital, o Celso foi lá, tomou 2 bolsas de soro, ele tava sentindo muito enjoo, o Celso suou, gente, suou, molhou a maca toda, assim, ó. Suou tanto, suou tanto. Eu não sei o que foi que aconteceu naquele dia. A gente até hoje não sabe o que aconteceu. A gente foi pro médico, né, tal. E aí eu fiquei todo o tempo, assim, com medo de Celso ter aquela reação de novo e ficar desacordado. Então eu ficava o tempo todo ali do lado da maca, junto dele. Eu não queria sair nem um segundo com medo dele passar mal de novo. Eu fiquei assustada, assim, dias assustada, né? Qualquer coisa, assim, se Celso estava dormindo, eu já estava olhando. Foi muito ruim. Mas os nossos sintomas não foram tão graves quanto os de algumas pessoas que, quando eu compartilhei no Instagram que eu estava de Covid, que eu já tinha me recuperado um pouco mais, eu recebi vários comentários de pessoas que também estavam nesse processo. Foi uma onda, assim, muito grande, gente. Muita gente teve por aqui.
E nesses dias, né, esses 20 dias nesse processo, pessoas morreram, minha tia ficou super mal, ela ficou super mal, ficou, de nós três, ela foi a que teve os piores sintomas, ainda não tá bem. Eu fiquei muito fraca. Eu só dormia, gente. Foi uma semana que eu só dormia. Mas Deus foi tão bom que Celso ele teve os sintomas mais fortes primeiro. Então, nesse processo, nós dois em casa isolados, eu cuidei dele. E aí, quando eu comecei com os meus sintomas, ele já estava mais recuperado. E aí, ele cuidou de mim. Então, nesse processo, ele fez comida, ele arrumou casa, ele fazia as coisas porque eu acordava bem, parecia que eu estava bem. E, de repente, eu começava a sentir tontura, fraqueza, meu corpo só pedia cama, eu dormia a manhã toda, aí eu levantava, comia, me sentia um pouco melhor, daqui a pouco eu dormia de novo. E é uma sensação horrível, porque você pensa que você tá bem, você acorda bem, daqui a pouco você tá mal tudo de novo. E aí depois, quando passou essa semana de a pior fase de fraqueza, de tontura, de mal-estar, de dor no corpo, sem paladar, sem olfato, eu fui recuperando, porém eu fiquei nos 3 a 4 dias sentindo muita tontura, muita fraqueza. Aí eu voltei a dar aula, fui voltando à minha rotina normal, fui fazendo as coisas aos poucos, porque nesse processo é essencial você ter muito repouso, beber muita água, se alimentar muito bem, tomar todas as vitaminas possíveis. O médico passou vários medicamentos, várias vitaminas, a gente tomou tudo certinho. Eu tô tomando muito suco verde, própolis, glutamina. Gente, eu tô assim, vitaminada, sabe? Porque você precisa combater o vírus diariamente, porque os dias vão passando, ele só vai multiplicando, ele só vai te debilitando, então você tem que ficar ali combatendo, não pode vacilar. E aí foi uma experiência, assim, ruim, mas em contrapartida, num processo de enfermidade, quando a gente tem a nossa fé firmada no Senhor, a gente sabe que Jesus está lá ao nosso lado. E que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, independente de qual seja. Em todo esse momento eu me mantive tranquila, porque durante toda a pandemia, como eu vim falando para vocês, eu fui me fortalecendo espiritualmente. E eu desliguei as vozes externas. Foi essencial eu não saber o que estava acontecendo no mundo. Foi essencial eu não saber como estavam os hospitais. Foi essencial eu não saber as coisas. Porque isso te deixa muito louco, isso te dá crise de pânico. Outra pessoa que teve e estava muito envolvida nessa questão de jornal começou a ter crise de pânico. Por que foi essencial? Porque os nossos hospitais estão despreparados. Senão você fica louco, porque você sabe, cara, se eu tiver uma falta de ar aqui, eu morro. Se eu começar numa crise, eu morro. Eu moro no interior, a gente não tem respiradores. Vai ter que ir para Salvador, os hospitais lotados. Então eu não sabia de nada disso. Eu só vim saber depois que eu passei pelo processo. Quando a gente vai pro hospital, que a gente vai enfrentar as coisas, que a gente fica sabendo das notícias. Mas não ter conhecimento disso, para mim, foi essencial. Então eu fiz certo até então. Desligar todas as vozes externas e só ouvir de Deus e me apegar a Ele. E Ele foi o meu sustento. Infelizmente, pessoas nesse processo que morreram, mas Deus foi misericordioso. Porque eu vejo eu tenho contato com pessoas que teve Covid na mesma época que eu, meninas da mesma idade que eu, e estão tendo sintomas e sequelas muito piores do que as que eu tive. Então a Bíblia diz, por tudo dai graças, eu tenho que louvar e agradecer ao nome do Senhor, porque às vezes a gente pensa, eu não tive nada, é uma besteira. Gente, não é uma besteira. Eu pensei que se eu pegasse eu não ia ter nada, mas eu fiquei de uma forma que eu nunca imaginei que eu ficaria. E outra coisa, a gente pegou dentro de casa praticamente. Porque eu tô aqui, eu tô na casa de minha avó e ninguém saía, apresentou sintomas dentro de casa, contato com alguém que teve lá, não sei. Então a gente tem que ter o máximo de cuidado, mas é muito previsível. E um testemunho que eu quero contar é que nesse dia que minha tia apresentou os sintomas gripais, que estávamos todos reunidos na casa de minha avó estava lá e minha avó não pegou, gente. Minha avó não pegou. Vocês sabem que minha avó está passando por um processo de enfermidade e ela não pegou. Deus deu esse livramento à minha avó. Certo que hoje minha avó está internada, mas por um motivo de saúde que não é o Covid. Imagine se ela já está tão fraca, pega esse vírus.
Ia ser muito pior a situação dela hoje. E Deus foi tão bom porque estávamos todos ali, só eu, Celso e minha tia que pegamos. E Deus nos deu força para a gente poder atravessar esse mar. Eu tô aqui contando por cima tudo que aconteceu, mas foi uma luta muito grande porque estávamos três na mesma família e uma pessoa teve reações horríveis, a gente teve que ir pro hospital várias vezes, foi muito desesperador, mexe muito com o nosso psicológico quando a gente vê uma pessoa perdendo ar, que a gente vê a pessoa tendo falta de ar, porque a gente sabe o que é que tem acontecido com as outras pessoas que têm esses sintomas, a gente sabe o que está acontecendo, então é uma doença que não só mexe com o nosso físico, mas mexe com o nosso psicológico devido a tudo que está acontecendo no mundo. Então, se cuidem muito, mesmo em casa de parentes, usem máscara, não recebam ninguém na sua casa sem máscara, fiquem de máscara. É a única forma de se proteger, porque a gente não sabe quem tá, quem não tá. E eu louvo e agradeço a Deus na beleza da sua santidade, por tudo que Ele é, por mais esse livramento, por esse cuidado, por esse carinho. E dizer que a gente tem que entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e se fosse o plano do Senhor levar, louvado seja Deus, mas foi o plano do Senhor deixar, louvado seja Deus também. Hoje eu tô bem, eu digo que eu tô bem, ainda oscila muito o olfato, né? O paladar eu acho que eu já recuperei completamente, mas o olfato oscila muito e a gente fica mais cansado. Não tô mais com o mesmo vigor de antes. Até hoje eu não consegui limpar toda a minha casa. Antes, vocês viam nos vlogs, eu arrumava a casa toda em uma manhã e fazia um monte de coisa. Não tô nesse pique mais. Ainda não retomei esse pique. Eu lavo o banheiro, eu varro a casa uma vez na semana. Tá uma loucura, sabe? Eu tô conseguindo botar as coisas no lugar agora. Ver o recesso de São João, graças a Deus. Eu vou dar uma descansada da escola. Eu vou tentar ir botando as coisas no lugar, resolvendo minha vida aos poucos. Mas conforme a gente for passando os vlogs aí, a gente vai conversando melhor, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Mas eu quero agradecer as orações de todos que ficaram sabendo lá pelo Instagram e oraram por mim, pela minha família. Continue orando por nós, que eu estou orando por vocês. Se cuidem e estamos de volta, né, gente? Agora eu consegui voltar pro canal. Durante esse processo eu não estava conseguindo, porque devido todo o processo. Mas eu conto com vocês aqui. Eu amo muito vocês. Obrigada por estarem aqui comigo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!